Fala, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, eu quero conversar com vocês, trazer uma palavra aqui sobre templo, sobre sinagoga, sobre os dois cegos, né? Um cego de nascença e o cego de Bartimeu, né? Que era cego, ficou vendo, depois ficou cego de novo e precisou tornar a ver, tá? Então tá, vamos lá. Antes da gente falar dos dois cegos, eu quero tentar colocar na sua mente uma coisa, né? O ser humano, fala aqui de uma pessoa, por exemplo, possessa de demônio, né? Ou endemoniada, ou com alguns demônios, ou com um demônio só. Não sei se é possível isso. O que acontece? Primeira coisa que você precisa entender, que na maioria das vezes, se não todas as vezes, não tem como um ser humano, uma pessoa física, ficar endemoniada sem antes ela ter um pouco de conhecimento sobre Deus, ter um pouco de contato com a Bíblia, entende? Porque a batalha espiritual entre o bem e o mal só se dá a partir do momento que você tem entendimento sobre Deus, alguma coisa relacionada a Deus. Como o homem foi formado, foi criado para ter esse desejo de conhecer Deus, de querer Deus, um vazio que Deus colocou já no coração do homem, para ele buscar mesmo Deus no seu espírito. Então, a partir do momento que a pessoa tem um pouco de contato com a palavra, começa a batalha espiritual, começa a guerra. E é a partir deste momento que vai depender da pessoa para ver se ela vai se firmar na palavra, se ela vai escolher ficar com Deus, ou se ela vai se tornar uma pessoa possessa. Ou se ela vai ficar em cima do muro. Um dia ela está endemoniada e um dia ela está espiritual. Um dia ela canta louvor, outro dia ela canta música mundana, né? Um dia ela fala português correto, palavras maravilhosas, ela é educada. E outro dia essa pessoa é mal educada, só fala palavrão. Entende? Então dentro desse pensamento, uma outra coisa que eu quero passar aqui para vocês, né? Quero passar para vocês aqui. O Senhor Deus, na antiga aliança, ele falou para os seus servos, né? De uma maneira geral. Faça um templo para mim, uma casa para mim, né? Mas no mesmo contexto, quando ele fala, por exemplo, para Salomão, né? Davi e Salomão. Acaso será que vocês podem fazer alguma coisa para me conter, né? Será que eu vou morar numa casa de pedra edificada por mão humana? Ou seja, Deus não habita, né? Em lugares feitos por mãos humanas, né? Então ele está falando de uma casa espiritual, né? Faça uma casa para mim. Mas ele precisava explicar isso na prática, né? Só por falar assim eles não conseguiriam entender. Tem pessoas que não têm estrutura para receber coisas profundas. A pessoa não tem estrutura para entender o que o Senhor Deus está falando espiritualmente, né? Só coisa literal ela consegue entender. Então ele permitiu, deixou que fosse feito, né? Instruiu eles a reedificarem um templo, mas que aquele templo, né? Todas as coisas que fossem acontecer lá dentro apontaria para Cristo, ou se cumpriria em Cristo. Quando Cristo, o Messias, chegasse, essas coisas todas se cumpririam em Messias. E a partir desse momento não precisaria mais de templo. Templo para sacrifícios, templo para fazer ritos, né, coisas religiosas, né, para, entre aspas, agradar a Deus. E acabou acontecendo isso, né? Tanto é que quando Jesus veio, se cumpriu nele, algumas pessoas entenderam, outras não. Não demorou muito tempo, o próprio templo foi destruído, né? Provando que Deus, né, estava certo, né? Que a casa que ele estava falando é uma casa espiritual, não era um prédio. Só que na mesma época que eles ergueram esse templo, né, na época de Salomão, depois na época de o segundo templo, né, a segunda casa, vamos falar assim, época de Ageu, Neemias, Esdras, equipe, eles levantaram o templo lá, certo? Só que na época que eles estavam edificando aquele templo, o Senhor Deus começou a falar para eles, né, olha, não adianta vocês ficarem empetecando, embonecando essa casa aí, porque vocês ficam aí painelando, né, dando acabamento, caprichando nesses templos aí, e a minha casa está em ruína, né? A minha casa, essa casa que ele estava falando para o profeta Ageu, né? E hoje não é diferente, né? E na mesma época, então, surgiu
as sinagogas, né? Isto é, as filiais do templo, aquele templo que Salomão fez, depois Ageu, né? 2 templos, né? Então, dentro desses 2 templos, teve revelações, teve glória, teve fama, teve habitação, entre aspas, de Deus, né? E como a palavra foi se prolongando e o povo de Deus foi crescendo, então foi criando-se sinagogas, né? Sinagogas. Então existe o templo físico, o qual Deus direcionou que fosse feito, e depois uma imitação do templo, que é chamado de sinagoga, né? E os homens então passaram a edificar isso, né? Até para facilitar a vida deles, né? Em vez de eu ir lá na casa do chapéu, lá longe no templo, você tem uma sinagoga na esquina da minha casa, eu vou na sinagoga, né? Não é errado. A questão errada é tentar aplicar coisas espirituais naquela sinagoga ou no templo, né? Igual acontece hoje, nos dias de hoje. Os homens erguem templos, né? E chamam de igreja o templo, né? Eles chamam o templo de igreja, né? Eu vou na igreja. A igreja sou eu. A igreja é ele. Ele vai no local de reunião, ele vai na sinagoga, né? Certo? Por que eu tô falando isso para vocês? Queridos, eu fiz um corte no vídeo. Estou fazendo esse corte no vídeo que faltou um detalhe aqui eu complementar, que eu falei do profeta Ageu, né? Na época que o profeta Ageu estava escrevendo, né, e Deus estava trazendo a mensagem para ele, o povo estava cuidando dos templos, né, dos prédios, né? Mas a casa ser humana e espiritual estava sendo deixada de lado, certo? Como eu já disse aí no início do vídeo sobre sinagoga e templo, templo foi um local que Deus direcionou para que o homem fizesse, construísse e apontaria para Cristo, e tudo se cumpriria em Cristo. Automaticamente foi criando-se as sinagogas, né, da qual eu falei. Então você tem o templo que foi direcionado por Deus, e as sinagogas foi o homem que construiu. Mas Deus permitiu para facilitar a vida do homem, né? Mas ele entrava dentro da sinagoga para ensinar o que é correto, como ele faz hoje. Então o mesmo profeta Ageu, deixou escrito que a glória desta última casa, segunda casa e última, né, seria maior do que a da primeira. E é óbvio que ele está falando desta casa aqui, né, do corpo, do templo do ser humano. O templo do Senhor, que é o ser humano, né? Então você não vai encontrar no Novo Testamento base bíblica, né, para você reconstruir um templo e chamar de casa de Deus, como os homens fazem até hoje. Eu não estou dizendo que é errado você construir um prédio, um lugar para você ensinar, fazer estudo bíblico, fazer alguma atividade, né, que conduza pessoas para Cristo. Não é errado isso. Errado é chamar aquilo de igreja, né? Igreja somos nós, tá? Igreja é o corpo do ser humano, né? Então, como o profeta Ageu já disse que aquele templo era o último, segundo e último, então o homem não poderia ter feito outro, né? Como tem a questão do terceiro templo lá, né? Que tem um pessoal aí que ainda acredita que vai ser reconstruído um terceiro templo. Não que eles não reconstruam, pode até construir. Mas eu me refiro a isso como profecia de Deus. Deus nunca falou isso, né? De terceiro templo. Então, queridos, eu queria adicionar esse entendimento também, tá no vídeo. Sobre o templo aí, tá? Sobre a reconstrução. E que as igrejas hoje, a maioria delas, né? Não é errado eu chamar de sinagoga, né? Agora, a única coisa é que tem que tomar cuidado o que é feito lá dentro, né? O que é feito lá dentro, se é bíblico ou não, né? Isso aí já é um outro departamento. Tá certo, meus queridos? Eu gravei um outro vídeo falando disso, tá? Eu vou deixar esses 2 vídeos meio que conectados aí para poder você assistir os 2 e ter entendimento com essas coisas. Mas eu vou continuar falando mais coisas relacionadas a templo, a sinagogas, né? A questão de expulsar demônios, né? Porque tem umas igrejas aí que são especialistas nisso, né? Mas só expulsa demônio também, né? E toda semana é o mesmo demônio que eles expulsam, né? Por que será? Então, meus queridos, vamos continuar assistindo o vídeo lá, tá? Eu cortei só para pôr essa parte de Ageu que eu achei importante, tá? Vamos continuar assistindo o vídeo lá. Deus abençoe. Marcos, capítulo 1, versículo 35, 36, 37, 38 e eu acho que 39 também. E eu acho que é principalmente no 39 que está escrito. Eu até gravei um vídeo, só que eu não postei ainda sobre esse assunto, né? Sobre sinagoga. Por isso que eu estou falando um pouquinho mais sobre sinagoga aqui, né? Que você vai somar os 2 vídeos.
A palavra ali diz o seguinte, que Jesus, os discípulos estavam procurando Jesus, Jesus tinha saído para orar de uma alta madrugada, encontraram ele, mestre, estão todos à tua procura, e nós também estamos te procurando. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos para outros povoados, para outras vilas, para outras aldeias, porque eu quero pregar o evangelho ali também. E aí eles foram com Jesus. E aí o finalzinho do texto vai dizer, né? E Jesus ia nas sinagogas deles. Deles quem? Dos discípulos, dos homens, né? Tanto dos discípulos quanto dos judeus, dos homens que não faziam parte ainda do povo de Deus, né? Ia na sinagoga deles e fazia o quê? Ensinava, explicava, curava os doentes e expulsava os demônios, colocando azeite na cabeça deles. Certo? Só que esse cumprimento de Jesus estar indo tanto nas sinagogas quanto no templo, ensinar eles e derramar azeite na cabeça deles para expulsar demônios, não significa que ele chegava no templo lá e espejava um pote de óleo na cabeça do cidadão, vai embora o demônio ia embora. Ia na casa, no vizinho do lado, o outro parceiro, ó, deixa eu colocar óleo na sua cabeça aí que tem demônio. E a gente vê isso, acontecendo isso nos templos, né? Nas igrejas hoje que eles chamam de, nos prédios, né, lugares de reuniões, que eles chamam de igreja. Fica derramando azeite na cabeça das pessoas, expulsando demônio. O problema é que o azeite que eles colocam, o demônio sai naquele momento ali, entre aspas, mas semana que vem a pessoa está lá endemoniada de novo. Não funciona, parece que é um negócio que não funciona, né? Ou o demônio se finge que saiu e fica ali quietinho, escondido. Entende? Então, na verdade, Jesus, quando ele vem para cumprir nele o templo, ele vem para trazer cura física e também cura espiritual, certo? Tem pessoas que gostam só da cura física. As pessoas estão atrás da cura física, elas não querem saber da cura espiritual. Porque a cura espiritual implica em aprofundar na palavra, entender a palavra. E quando você entende a palavra, sai fora daquilo que você está acostumado a fazer. E para você obedecer a palavra, você vai ter que contrariar os homens. E você não é esse tipo de pessoa de contrariar os homens. Eu quero agradar os homens, eu não quero agradar a Deus. Eu quero fazer campanhas. Porque campanha agrada o povo. Vamos fazer campanha e tal coisa. Oh, todo mundo gosta. Posta lá no Face, nas redes sociais. Todo mundo gosta de campanha. Porque agrada homens. Mas você vai encontrar campanha na palavra de Deus? Não vai. Não tem campanha. Entende? Eu só usei o termo campanha, mas tem outras coisas que eles fazem. Que é para agradar homens e não para agradar a Deus. Isto é, eu quero só trabalhar a cura física, eu não quero a cura espiritual. Que nem seria o caso dos dois cegos que eu estava falando no início. O cego do capítulo 9 de João, ele é um cego de nascença, né? Certo? É o cego de nascença. E o cego de nascença, ele teve a cura física. Mas os pais dele conheciam a Deus, né? Porque eles, entre aspas, mas conheciam. Tanto é que eles tinham medo dos judeus, né? Não podiam falar muito no nome de Jesus, né? Eles eram tipo... parece que tinha um demônio na cabeça e outro no queixo. Não deixava eles falar, né? Na hora que era para ser interrogado lá, né? Para falar da verdade com o filho. Pergunta para ele tem idade. A gente não pode falar, porque se a gente falar, a gente vai desagradar os homens. Então, o outro cego é o cego, né? O Bartimeu, lá na entrada de Jericó. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que você quer que eu faça? Ué, eu quero ver de novo. Por que ver de novo? Porque antes eu enxergava, parei de enxergar, agora eu quero ver de novo. Ou seja, esse que é uma cura espiritual. Porque tem muitas pessoas que lá atrás, no início da sua conversão, enxergava as obras do Senhor. Ouvia a voz do Senhor. Falava a verdade. Por um tempo resolveu agradar homens. E se tornou cego, surdo e mudo. E não quer saber da cura espiritual que Jesus veio para trazer, porque se cumpre nele. E ele está muito mais preocupado com a cura espiritual do que com a cura física. Porque com a cura física você pode ir para o inferno, mesmo sendo curado físico por Jesus. Agora, a cura espiritual é uma cura feita na mente, no coração do homem. E essa cura traz salvação. E mais, né? Traz liberdade para os cativos. E só pode estar cativa a pessoa que tem um pouco de conhecimento de Deus, né? A pessoa que não conhece Deus, ela não está cativa, ela está soltinha, livrinha. Ela está no tempo de ignorância.
Então, a partir do momento que a pessoa conhece um pouquinho de Deus, ela está cativa, porque ela está numa batalha espiritual. E ela precisa de uma cura espiritual, ela precisa enxergar a palavra, ela precisa ouvir a voz do Espírito, ela precisa falar da palavra, falar a verdade. Isso implica em cura espiritual, e são poucos. E o cego Bartimeu foi corajoso, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Quantos e quantos aí não quer saber disso, quer ver de novo? Pode até ver, mas faz vista grossa, não quer saber. Porque se eu falar a verdade, porque se eu for falar mesmo, colocar o pingo em cima do i, eu vou ser expulso da igreja. Não, o pastor não vai deixar mais eu subir em cima do púlpito. Se eu falar a verdade aqui, rapaz, eu vou arrumar uma guerra muito grande aqui. Eu prefiro continuar agradando os homens, eu não vou agradar a Deus não. Meu Deus, que isso. Então, meus queridos, a gente precisa tomar uma decisão da parte do Senhor, né? E essa decisão é nossa. Tá tendo batalha? Tá tendo batalha. Tá tendo peleja? Tá tendo peleja. Está tendo um grande combate na nossa mente? Está tendo. E detalhe, o verdadeiro combate é aquele que você sai vitorioso, né? Você pode até perder algumas guerras, né? Mas existe uma batalha final, né? Que vai ser ganha, né? Então você pode estar como se fosse uma montanha russa. Um dia você ganha, outro dia você perde. Mas você está batalhando, você está firme. E você sabe qual que é a verdade. Você precisa saber qual que é o seu alvo. Você tem que ter o alvo em mente, né? Então quando você tem o alvo em mente, você vai pelejar por aquilo. Vai ter momentos que você vai perder. Talvez porque a sua cura espiritual não está completa, né? Precisa algumas partes serem ajustadas. De repente é o entendimento sobre templo e sinagoga. De repente é o entendimento sobre a surdez, a mudez, né? Ou de repente você é coxo e não está conseguindo caminhar. Existe o coxo físico, mas existe o coxo espiritual, né? Que ele não consegue andar. Alguma coisa não deixa ele caminhar, não deixa ele prosseguir, não deixa ele avançar. Porque ele é coxo. Coxo espiritual. E só Jesus pode fazer isso. E é por meio da palavra. E voltando ao assunto, não voltando, mas sim complementando. Então eu só posso ser curado quando o azeite é colocado na minha cabeça. Mas não é um azeite de óleo de derramar, não, entende? O azeite que derrama, cai o azeite e num passe de mágica eu já sou curado. O azeite que Jesus está falando é o Espírito Santo, na palavra. O Espírito Santo é em você, conversando com você por meio da palavra. Isso te traz liberdade, isso te traz libertação, né? Porque aí você vai se cumprir o que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é, você vai ter liberdade para falar, você vai ter liberdade para caminhar, para avançar, porque você não é coxo. Você vai conseguir enxergar as obras do Senhor, vai ouvir a voz dele, concernente o que ele está falando a respeito de qualquer assunto. Seja em qualquer ponto da Bíblia que você abriu a palavra para falar com ele, ele vai falar contigo. Porque você foi curado espiritual, né? Você não precisa mais fazer aquela... eu só vou ler aquele texto que eu já conheço, porque ali pelo menos eu conheço um pouquinho. E ali eu sei que Deus fala comigo alguma coisa que já faz tempo que ele está falando, na verdade. Repetidas vezes. Então a cura espiritual vai fazer o que em você? Vai fazer você, em qualquer parte da Bíblia que você abrir, você vai entender o recado literal, você vai entender o recado geográfico, você vai entender o recado profético e vai entender o recado espiritual, né? E até o que for para o futuro, passado, você vai conseguir discernir as coisas. Isto é, você é curado. E quando você é curado, aquela peleja, aquela guerra que existe contra para te tornar um endemoniado, não tem força mais sobre você. Não tem força. Agora, quando você não faz isso, né, não busca essa cura espiritual, você fica naquele impasse. Vou só dar um exemplo, existem muitos, mas eu vou só dar um. Por exemplo, de repente faz 50 anos que você prega o arrebatamento secreto, por exemplo, né? É um assunto recorrente nos meus vídeos, né? Eu falo bastante disso. E é uma coisa que não tem base no Antigo Testamento e não está escrito na palavra que a igreja vai sair, por exemplo, 7 anos antes da terra. Entende? Isso é um demônio, isso é doutrina de demônio. Entende? Isso é cegueira espiritual, a pessoa não consegue ver, ela não consegue entender. Ela está replicando algo que faz tempo que ela ouviu, mas ela nunca foi examinar. Então esse é um demônio que precisa ser expulso. De repente, talvez esse demônio está saindo agora. De repente você acordou e falou, opa, vou olhar direito esse negócio. Vou observar.
Vou saber ver o que significa isso. Porque, né, pra gente falar que é doutrina de demônio, a gente tem que ter certeza, a gente tem que saber o que está falando, né? A gente tem que ter coerência no que estamos falando, né? E sem ofender, é claro, né? Sem ofender. Mas então, muitas das vezes, a expulsão de demônio de Jesus é falar a palavra correta, ensinar o que é correto, o que está escrito, o que não é, para a pessoa entender e caminhar na luz. Entende? Então, enquanto você fica naquela tecla, porque falaram, e você nunca foi pesquisar, saber, sabe, procurar saber, você está caminhando numa doutrina de demônio e está endemoniado ao mesmo tempo. Entende? E aí você cai naquela contradição. Jesus falando para os saduceus judeus, né? Como que pode um cego guiar outro cego? Você está em cima de uma mentira, né? Você está construindo uma verdade sua em cima da areia, né? A sua casa está sendo construída em cima da areia e você está passando isso para outras pessoas. Você está endemoniado, está endemoniando outras pessoas, né? Entende? E quem precisa fazer isso é você, não é as pessoas. Quando você fizer isso, principalmente você que está na liderança, você que está pastoreando, você que está de certa forma em destaque, né? Liderando a igreja, alguma área que você tem influência. Então, se o demônio sair da sua vida, o demônio da doutrina, do ensino errado, através de você, outros demônios vão sair de outras pessoas, como Jesus fazia. E ele usava os discípulos fazer isso também. Entende? Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, sendo possível, tá? E eu vou fechar esse vídeo aqui, vou gravar um outro vídeo, falar de um outro assunto aqui, tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe.